E aí, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre dor. Como é que funciona essa percepção de dor? Vamos falar sobre dor? Isso aí, olá meus amores. E aí, o que vocês Oh, meu Deus, acham? estamos recebendo um Eu tô chorinho chorando de aí. dor, tô chorando Não de precisa chorar dor. de dor, não. A gente está aqui para dar um afago nessa dor, explicando Exato, um pouco sobre ela. Quem quem sabe até sabe? falar um pouquinho do antídoto aí, o que que pode ser feito, né, lá. Não precisa chorar, não. Mas é isso, quando tá sentindo dor, naturalmente a gente chora, né? É Pois fisiológico. é, pois é, é verdade. E aí, eu estava Você tava, aqui. e você tava falando também, né, lá, da questão da dor ser física, da dor ser emocional, né? Hum. Tem uma relação aí entre dor física e dor emocional e o choro de dor, né? Porque acho que a gente tem essa imagem de que, eu martelei o dedo, é mais fácil eu chorar do que, sei lá, terminei um relacionamento, não deveria chorar, né? Uhum. Então, são. Bom, a dor ela é algo complexa, né? Ela é complexa porque ela é multifatorial. Então, não existe uma dor puramente física ou uma dor puramente emocional, né? A gente tem componentes aí físicos, emocionais, sociais, numa percepção de dor. É por isso que as pessoas têm limiar, né, um limiar diferente de dor. E pensando nesse tema, eu lembrei muito de uma frase que eu ouvi muito, né, eu vi num processo terapêutico, que a terapeuta disse: o medo da dor é muito maior do que a própria dor, né? E como isso é interessante, porque a questão emocional referente a essa dor vai interferir na percepção da dor. E vamos entender um pouco como é que isso funciona hoje, então. Então, primeiro é entender que a dor ela é algo que tem vários fatores, e isso faz com que a dor seja real. A Então, não gente se existe essa dor antecipa, né? imaginada. A gente se antecipa, nossa, eu vou sentir dor, aquilo lá vai doer, e tarará, e como isso, né, muitas vezes acaba sendo pior, né? Sim, E interfere. você tá imaginando que você tá sentindo dor. Pois é. Só que aquela dor que você está sentindo ao imaginar, ela é uma dor real. Ela não é uma dor imaginada. Então, toda dor é uma dor real. É uma dor doída. Seja é uma dor que dói, tá ali, real, né? Não é imaginada. Então, isso a gente já mudou em termos da história da psicossomática. Porque se a gente olha como uma dor imaginada, a pessoa é como se a pessoa sentisse. Eu tô inventando coisas. Não estou inventando, porque eu estou sentindo. Apesar dela não estar sendo concreta ali num lugar específico aqui, mas eu estou sentindo. Então, assim, eu não estou inventando essa dor. Então, assim, justamente porque a dor ela tem vários fatores. Então, a gente muda essa percepção de que existe uma dor psicossomática. Não, a dor ela é dor, ela existe, ela tem todos os componentes E aí físicos e emocionais. Não é mais sim, separado. isso, e uma pessoa pode falar assim, mas imagina que isso daí tá doendo, né? Para mim, não imagina, não faz sentido nenhum você sentir dor por conta disso. Então, porque essa é a isso vai depender da referência dessa pessoa, né? E tudo isso é uma construção social também. Por isso que a dor é uma questão social também, né? E o interessante é que quanto mais tempo a gente permanece numa dor, quanto mais tempo essa dor está presente, mais componentes ela tem, mais fatores ela vai tendo, né? Mais ela vai aumentando esses fatores biológicos, sociais e físicos, porque aí você vai se limitando, né? Vai limitando seu movimento, então aí você deixa de sair, você deixa de fazer as coisas porque você tá com dor. Então, veja, os fatores eles vão ampliando de acordo com o tempo que essa dor vai persistindo ali. Por isso que é tão importante a gente olhar para as nossas dores, né? E entender como que elas funcionam. Então, a gente quer falar sobre essa história da dor e explicar de uma forma física também. Como que acontece a dor, né? Como que eu sinto a dor? E por que você sente uma dor diferente da minha? Né? Se a gente receber a mesma pancada, O que eu dói vou para mim reagir nem de um sempre jeito, dói para você o de outro, né? outro. Exato. Então, assim, por quê? Né? Por que é diferente? Por que a dor, já que é um mecanismo de defesa nosso, porque a dor faz com que a gente pare, né, em alguns momentos,
Por que as pessoas sentem de uma forma diferente? Bom, primeiro, vamos entender como é que funciona, como é que é a dor, como é que eu sinto dor? Como que eu sinto dor? Vocês sabem como que vocês sentem dor? O nosso corpo é muito inteligente, né? Sempre foi, é muito maravilhoso entender o corpo, porque a gente vai vendo quanto o corpo é inteligente, né? Sim. A primeira coisa na percepção da dor é uma coisa que a gente chama de uma fase nociceptiva. Por quê? Porque a gente tem sensores no nosso corpo que vão identificar esse estímulo. Então, esse estímulo, ele pode ser... e vai detectar como um perigo, né? Então, esse estímulo que eu vou receber e perceber como um perigo, ele pode ser um estímulo mecânico, né? Uma pancada. Pode ser um estímulo térmico, tá muito gelado, tá muito frio, né? Pode ser um estímulo muito quente. Pode ser um estímulo inflamatório, né? Questões químicas, né? Então, a primeira coisa, seu corpo vai detectar esse perigo. Então, ele vai... mandar e alerta. Esses sensores vão perceber isso. Só que a comunicação da dor, para chegar no seu cérebro, tudo que acontece no nosso cérebro é a nível neurológico, de neurônios. E neurônios leem através de eletricidade. Então, não é mecânico, não é químico e não é térmico. Então, o que acontece? Seu corpo recebe esse estímulo, ele vai ter que transformar isso em elétrico, no impulso elétrico. Quando ele transforma isso num impulso elétrico, ele vai chegar, né? Então tem essa frase que ele vai vai traduzir isso para elétrico para poder mandar para o seu cérebro, né? Só que e aí chega lá na medula, antes de chegar no seu cérebro. Só que a hora que chega na sua medula espinhal, aí é que as coisas vão começar a acontecer. Porque lá na sua medula espinhal, seu corpo vai decidir se vai mandar essa informação para o cérebro ou não. Se ele vai facilitar isso de chegar no seu cérebro ou ele vai impedir. Então aí a gente vai ter neurônios que são excitatórios, ou seja, eles vão facilitar subir no cérebro, então eles vão acelerar isso e você vai ter mais a sensação de dor. Ou a gente vai ter os neurônios inibitórios que vão reduzir isso, inibir, frear, falando, não sobe não precisa subir pro cérebro. O cérebro não precisa saber disso agora. Né? E aí você não vai sentir tudo essa bem, dor. tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Então, veja, isso chega a nível, primeiro, da sua medula. Antes de chegar no seu cérebro, você entender que dor que é aquela. Né? Isso é muito legal, porque a gente vai entendendo esse mecanismo e como essa sensação, essa sensibilidade de deixar se subir no cérebro ou não essa informação de dor, vai fazer diferenças, por exemplo, numa questão de dor crônica. Então, pessoas que têm dor crônica, ou seja, uma dor que tem mais de 6 meses, são pessoas que têm esse excitatório maior do que o inibitório. Né? Então, os neurônios que fazem chegar a informação de sensação no cérebro é muito maior, eles enviam muito mais mensagens do que consegue frear. Já uma pessoa, por exemplo... O corpo entende as coisas como mais perigosas do que talvez de fato seriam, né? Exatamente. Isso, com mais dor do que de fato seria. Já as pessoas, por exemplo, que fazem atividade física, a tal da atividade física, elas têm esses neurônios inibitórios mais ativos do que os excitatórios, ou seja, eles inibem mais essa sensação de dor que vai chegar lá no cérebro. E aí, o que acontece com essas pessoas que fazem atividade física? Elas vão ter menos chance de sentir dor, elas vão ter menor sensibilidade a sentir essa dor e elas vão ter maior tolerância à dor, justamente por conta dessa mudança da percepção dos estímulos que ela está recebendo ali, já nessa fase dali, da hora que chega na medula para descer. Sobe para o cérebro essa informação ou não? Inclusive, tudo isso que você está falando, né, Lá, tem uma relação direta com depressão, né? Exatamente. Tem uma relação direta da depressão com a percepção da dor, né? Que as pessoas, tem estudos que comprovam, né, que as pessoas mais deprimidas têm mais percepção de dor, né? E pessoas com dor crônica, por exemplo, têm um nível maior de depressão, né, por conta disso.
Exatamente. Então, assim, a percepção da dor vai estar nessa questão de ter mais esses estímulos de dor excitatório. E aí elas vão impedindo o movimento, porque se você sente dor, você vai impedir o seu movimento, inclusive emocional, né? Sim. Então, os estímulos vão fazer diferença. E aí quando você está falando até quando a pessoa sente dor, ela inibe os movimentos, eu estava pensando um pouco na questão do social, né? Da importância do social. Porque a pessoa, ela tá com dor, ela não sai, ela não faz contato, ela não encontra pessoas, né? E aí o quanto essa parte social é extremamente importante pra gente. Eu estava pensando na história da cadeia, né? A pessoa fica presa, a pena máxima na cadeia, vai pra solitária, né? Então, assim, a questão de estar sozinho, né, da relação que isso tem com a dor. O Maia falou aqui que massa essa relação da atividade física e da dor. Com certeza, a gente sempre fala de atividade física, né, somos aqui as defensoras da atividade física. E quando a gente faz atividade física, a gente vai sentindo dor, né? Só que é a dor boa, a dor do crescimento, aquela dor gostosinha, a gente vai sabendo o limite, né? Você vai regulando esses neurônios, né, que vão mandar essa mensagem para o cérebro. Então, quando você não faz, você também vai regulando para baixo. Desregulando, né? Desregulando essa percepção de dor. Todo mundo que começa a fazer atividade física sempre diz a mesma coisa. Nossa, eu tô com muita dor, eu tô com dor e tal. Quando a pessoa faz atividade física de 2, 3, 4 anos, se ela vai relatar dor, é porque teve um acidente, ou porque teve uma pequena lesão, ou porque teve alguma coisa que aconteceu. De forma geral, não é porque ela está fazendo aquele treino habitual dela. Ela se acostumou que é uma dor saudável, né? Então, e aí ao mesmo tempo tem a dor do lactato, né, que é a química ali do seu músculo, da musculatura, que tem uma inflamaçãozinha que vai acontecendo, então você vai se acostumando àquela dor, é como se você vai dizendo para o seu corpo, olha, isso não é perigo, entendeu? Esse tipo de dor não é perigo, por isso que você fica menos sensível à dor, né? Em tempos de ansiedade, né, que os organismos estão entendendo tudo como muito perigoso, né, desligar um pouco esses alertas de perigo é extremamente positivo. Sim, sim. Agora, tem uma outra coisa, que a gente está falando lá quando esses estímulos se transformam em elétricos para chegar no neurônio. E tem ali uma barreirinha ali, vai subir, não vai? Vai subir, não vai? Vai subir ou não vai? Manda para o cérebro ou não? Agora, olha que interessante, porque essa mesma via, né, e aí vai mandar para o cérebro como esse impulso? Através de cabos, né, que são os nervos, que vão chegar até o cérebro lá no tálamo e vai tomar essa decisão. A gente já vai chegar lá. Mas olha que interessante, essa mesma via, de hora que chega essa informação do perigo, é a mesma via que chega a informação de um toque, de um carinho, de um afeto, de um afago. É a mesma via de percepção. E por isso que você vai lá, você toma aquela pancada, você faz, ai, né? Você toca. Você vai fazer um carinho, para diminuir. Um carinho na porrada que você levou ali. Para diminuir essa dor, né? Porque é o mesmo canal. Por isso que a questão da forma como você vai lidar com a sua dor é tão importante nessa percepção de como ela vai chegar no seu cérebro, como você vai sentir a sua dor, tanto a nível corporal, de toque, né? Quanto a nível social, emocional, de como os outros vão acolher essa dor, que vai fazer com que você perceba como uma dor de menor intensidade, ao invés de uma dor com uma intensidade imensa, né? Porque é o mesmo canal. Isso é muito legal, né? Da gente perceber, e da gente perceber a nossa própria reação automática, porque todo mundo faz isso, quando machuca, vai lá e, ai, né? Dá uma esfregadinha onde machucou. Exato, então a gente pode dizer que o antídoto para a dor é o afeto, é o toque, né? É o amor. Isso, ajuda e muito, né? Porque a hora que chega, a hora que você dá esse outro estímulo para o seu cérebro, é como se chegasse assim, opa, e agora, o que eu mando? Eu mando perigo ou eu mando carinho? O que eu mando aqui nessa resposta? Porque você, opa, machucou, senti que machucou, mas tá tocando, então o que eu mando? Ele fica ali, aí ele vai decidir passou. o que vai mandar. Exatamente. Então isso tudo vai modulando a nossa percepção, a nossa sensação da dor, né? De que vai chegar ao cérebro ou não. Agora tem a outra parte que está ligada com isso, que é a percepção, né? Que aí que dor que é essa que eu estou percebendo? Né? Quando essas informações elas vão chegar lá e eu vou decidir se isso é bom ou não e como eu vou agir nessa dor.
Então, a dor, de fato, ela só existe quando ela chega no cérebro. Até então, ela é uma resposta automática que você vai fazer ali, né? Quando ela chega no cérebro que você vai tomar essa decisão. Isso é muito interessante, porque situações traumáticas a gente percebe muito isso mesmo. Eu estava lendo há muito tempo atrás um livro sobre trauma e ele trouxe um exemplo que, na hora que eu entrei em contato com essa história, eu lembrei disso. Que ele relata que o queniano, ele estava lá no consulado americano e foi bombardeado. E ele saiu correndo. Ele correu 1 quilômetro. Correndo. De repente ele encontrou umas pessoas que pararam ele e falaram: para, o que está acontecendo? Ele só foi parar depois de correr 1 quilômetro. E aí, as pessoas pararam porque ele estava com um rasgo na coxa imenso. E falaram: para, você tá machucado, olha aqui, calma, não sei o quê. Quando ele entrou em contato com aquilo, ele começou a gritar de dor. Mas até então ele não tinha percebido. Por quê? Porque o cérebro disse: olha, isso aqui é perigoso, corre, não importa se sentir dor agora, você tem que sobreviver, só vai. Quando estava num lugar seguro, né, ali que o perigo iminente passou. Com pessoas, né, que para nós que somos sociais faz uma diferença tremenda. Exato, com pessoas. Aí ele pôde olhar para a dor, sentir a dor, e aí a gente sente essa dor justamente para a gente frear e para a gente poder cuidar daquela lesão, seja ela física, seja ela emocional. Né? Exatamente. Então, olha que interessante como o seu corpo vai reagindo. E quando a gente está nesse sentir ameaçado, nesse sentir do perigo, a gente simplesmente corre, né? A gente simplesmente vai. E emocionalmente a gente faz a mesma coisa. Quando estamos em perigo, a gente vai enlouquecidamente, não está olhando nada, não está percebendo nada, até que consegue parar para de fato olhar para a dor, né? Para de fato curar e cuidar disso. Sim, sim. Então, assim, agora vamos, né, falando disso, porque aí o que aconteceu? Essa pessoa, ela só reagiu, né? Então, assim, como ela reagiu? Aquilo que vocês já sabem, que a gente já vive falando aqui, a história da amígdala, né? Ativou a amígdala, perigo, fuga, luta, não pensa mais nada, só corre. Né? Mas por que ativou a amígdala e não ativou outras coisas? Não ativou o choro, sentar e chorar, né? Aí é uma outra parte, porque o que acontece? Chegou na medula, vai mandar lá pro cabos, que são os nervos, né? Até o seu tálamo, lá no seu cérebro. Quando chega no tálamo, que é uma região do cérebro, ele vai falar assim: bom, agora eu preciso direcionar isso aqui que chegou. Essa dor aqui, ela é o quê? Ele tá sentindo dor aonde? Na mão, no rosto, na perna. Então, ele vai enviar esse estímulo para uma parte do nosso cérebro que a gente tem, que é uma parte que é como se fosse um mapa sensorial do nosso corpo, né? Que é um córtex sensorial primário. E o que acontece? Ele vai identificar esse lugar, essa intensidade dessa dor e a qualidade dessa dor. É uma queimadura, é uma pancada, é o infarto, né? É o infarto, o que é? E é muito legal essa parte do cérebro, porque eles descobriram isso quando eles vão dando estímulozinhos. Então eles davam estímulozinhos nessas regiões e a pessoa sentia, né, o estímulo no rosto, o estímulo na perna, né, porque tem esse mapa no nosso cérebro. Então aí o seu tálamo manda essa informação para o seu mapa lá no lugar certo: olha, tá doendo a perna, né? Aí entra o componente que a gente fala que é o afetivo emocional, porque aí ele vai enviar essa mensagem: tá doendo a perna, mas ele vai enviar para a amígdala. Então, né, tá correndo aqui, estamos em perigo, vai para a amígdala, vai para o córtex singular anterior, vai para a ínsula, vai para que região ali, para a gente organizar essa informação, que é a parte aí sensorial, né, da percepção desse incômodo, da percepção desse sofrimento. Então, quando chega nesse córtex, a gente vai entender que lugar que é e que percepção que eu tenho daquele grau de sofrimento. E aí eu vou enviar essa mensagem para o pré-frontal, que é a região de raciocínio, que aí é onde eu vou dar significado a essa dor. Por que tá doendo? Pô, tá doendo porque tem uma bomba que foi ali, eu cortei, né, correndo. Tá doendo por quê? Porque me rejeitou de novo. Aqui. Porque aí você está falando do físico, mas tem a dor emocional também. Então, o significado que eu vou dar quando esse estímulo chega no meu córtex pré-frontal vai depender do quê?
do significado que vai depender do quê? Do contexto. E o contexto é o quê? É o ambiente que a gente está e a memória que a gente tem. Sim. Então aí é que entra a diferença da percepção da dor, de acordo com as memórias que eu tenho e de acordo com o contexto que está ali, com aquele ambiente que vai ativar essas memórias e vai fazer com que eu sinta mais dor ou menos dor, que vai fazer com que eu perceba qual a minha expectativa em relação àquela dor e qual a experiência que eu tenho em relação àquela dor. E aí tomar a minha decisão, né, do que eu faço diante dessa dor. Né? Então, e aí entra a história do medo, porque numa ansiedade a pessoa vai sentindo esse medo. Lembra que eu falei, o medo da dor é maior ali. do que a própria dor, A própria porque muitas vezes o medo que eu sinto daquilo é desproporcional à realidade daquilo por conta das experiências anteriores que eu vivi. E aí, quando a gente lembra do queniano que saiu correndo lá, e ele só parou para sentir a dor quando ele estava se sentindo seguro com pessoas, a gente entende como a terapia entra nesse lugar tão importante, porque é um lugar seguro, aonde você pode olhar para suas memórias, para suas dores, sentir a dor, sentir a dor e reorganizar e curar essa dor e cuidar dessa dor, né? Exato. Porque tem essa ligação entre o afeto e o estímulo, que é a mesma conexão que chega lá. Sim, sim, sim. Pessoal que está aí, não sei se acompanhou, se conseguiram entender, se tem dúvidas. Achei a pergunta do Maia muito legal aqui. Ele pergunta: existe uma explicação para a mulher ser muito mais resistente à dor do que o homem? Eu pensei uma hipótese, eu não tenho essa resposta estruturada na minha cabeça, mas eu pensei uma hipótese. Você tem alguma ideia aí, lá? Então, eu tenho a minha hipótese é uma hipótese evolutiva, né? De uma história, Tá, então, mas tem uma questão química também, física, né? Química, hormonal, né? Sim, sim. E eu pensei um pouco também, né? Fui pelo caminho do antídoto, né? O antídoto da dor é o afeto, vamos dizer, é o toque, é o amor. A mulher tem muito mais permissão, né? Para o toque, para o afeto e para o sentir, né? Então vamos brincar assim que a mulher está mais treinada a sentir dor, expressar dor. Homem sente dor né, na educação, na criação de meninos e meninas, né? Os meninos vão lá, rala o joelho, tá de bicicleta, tarará, tá mais para fora, né? Mas alguns tipos de dor a mulher desenvolve mais recurso. Eu fui por esse caminho. O que você pensou? É isso, porque olha só, a gente não falou que dor é multifatorial, então tem a questão biológica, tem a questão social, né, tem a questão física. Então, a mulher tem essa facilidade maior, até por questões culturais, de expressar o afeto, né, de lidar com o afeto. Isso vai protegendo, vai fazendo com que tenha mais inibitório do que excitatório ali nos neurônios, vão protegendo dessa dor, né, desses tipos de dores, né? Então, mas de que dor que a gente está falando? Porque muitas vezes, se for uma dor física, o Maia de dor. Ele até complementa. Eu pensei em relação à necessidade de se passar pelo parto. Sim, claro. É que na gestação, a questão hormonal e percepção de dor muda completamente para a mulher, né? Tanto que logo que nasce tem aquela depressão ali toda, porque caiu toda essa química que estava protegendo, né? E aí tem ali uma aspas, a depressão, não a depressão pós-parto, tá? Alguns dias ali depois do parto, porque tem uma mudança química. Então, a gestação prepara o corpo da mulher, aspas, tá? Para não sentir dor no parto. Mas quando a gente fala de forma geral, a mulher tem mais tolerância à dor, o homem também tem tolerância à dor, acho que talvez do ponto de vista da dor emocional, a mulher lida melhor do que o homem, né? Porque se a gente pensar nas cavernas ali, o homem vai estar bem treinado para a dor também, né? Então, por isso que tem esses componentes, tem a questão biológica, né, estrutural, química, hormonal, tem a questão social, cultural, tem a questão da experiência, de como foi essa experiência, o contexto, como era a expressão da dor, como a dor era acolhida, como eu vou criando essas memórias
E até que você está falando de dor acolhida, a Tati está falando aqui, né? Na terapia, sentir dor sem ter vergonha, exatamente. O quanto culturalmente, muitas vezes, sentir dor é mal visto, né? E aí a gente não deixa de sentir dor porque não tem dor inventada, né? A gente só deixa de expressar. Toda dor é real. Uhum. E aí tem estudos que eu falando sobre isso, sobre o extrovertido, né? A pessoa introvertida, mais deprimida, a percepção de dor é maior, né? A sensibilidade à dor é maior. E o extrovertido tem uma sensibilidade à dor menor, uma percepção de dor menor e uma expressão da dor maior, né? Então, expressar a dor é um fator que influencia muito na percepção e no sentir, né? Então, quando a gente tem na terapia ou em outros lugares, né, um ambiente seguro para poder sentir e falar sobre a dor, isso nos protege, tanto da própria dor quanto da depressão, né? Exatamente. É isso, né? É isso, Então, não vamos estender muito o horário. Não sei se vocês compreenderam, a gente quis trazer aqui um pouquinho mais essa questão, esse olharzinho para a dor, e acima de tudo, porque a gente está chamando de antídoto aqui, né? Perceber a importância que tem quando você é afetuoso, quando você é carinhoso, quando você está acolhendo, né? Quando você consegue amar a pessoa que está passando por uma dor, seja essa dor física ou essa dor emocional. Isso faz muita diferença para o cérebro da pessoa, né? sim, sim. Façam atividade física, né? Também, lógico. Né? Atividade física, né? Que vocês viram Sempre. que é importante nessa modulação do inibitório. Olhar para as dores, buscar contato, toque, afeto. E o tanto que a atividade física ajuda na dor emocional também, né? Sim, porque tá ligado, né? Como a gente falou, não tem só um componente. Então, vai entrar aí em todos os componentes, físico e emocional. Muito bem, o Maia falou, meninas, melhor hora do almoço que passei em tempos. Muito bom ver gente competente falando e aprender. Obrigada por tanta informação. Nossa, que delícia. Nós que agradecemos toda quinta, meio-dia 15, exceto quando de vez em quando eu resolvo tirar férias e acontece alguma coisa, mas toda quinta, meio-dia 15, a gente tem essas lives de 20 minutos, a gente passa um pouquinho do tempo, mas a ideia é ser uma livezinha curta, trazendo uma informação que traga reflexão ou autoconhecimento, né? Que a gente saiba um pouco mais sobre a gente. A Tati falou, como sempre, amei. Essa hora eu fujo. A hora da atividade física. É isso aí, vai lá, tem que encarar. Muito bom, meus amores. Foi ótimo ter vocês aí com a gente. E até a próxima semana. Fiquem com meu caloroso abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube, como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer, como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!